Pronto. Vai. André, antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria que você fizesse assim, quantos anos de CESP, porque você já né, participa, né, das É, atividades aí, do setor do transporte, você fizesse uma breve apresentação da sua experiência no setor do transporte. eu venho do setor há mais de 30 anos, 35 anos aproximadamente no setor, né, e participo das atividades sindicais aí do CETCESP com mais intensidade desde 2004, quando eu comecei a fazer parte do Conselho Consultivo, primeiramente, e depois fui passando por algumas áreas, diretor de federação da NTC, depois vice-presidente do CETCESP, até chegar à presidência. Certo. E assim, né, primeiramente, né, o CETCESP, ele é um sindicato, assim, ele tem, né, obviamente, né, estatutariamente, a função dele regional, né, pegando os 50 municípios aqui da região metropolitana de São Paulo, né, da grande região. Correto. Porém, ele tem uma atuação, ele é tão ativo, ele é tão faz tanta coisa e tem, né, muitas atividades que dá uma impressão assim de uma atuação nacional e que acaba sendo uma referência para benchmark. Aí eu queria que você desse essa dimensão, dessa responsabilidade e também como, né, vocês administram isso de atender, né, os transportadores da região, mas também de ser uma referência, né? Bom, eu acredito que, primeiro, que a responsabilidade é muito grande, né? Você em representar o maior sindicato da América Latina, né? Um sindicato de expressão muito forte, né? São Paulo, a gente sabe que tem uma representação muito grande do PIB brasileiro, né? Se você pega a região metropolitana, essa representação chega a quase um quarto do PIB brasileiro, né? Só São Paulo e as cidades que compõem a área de atuação, né? A jurisprudência do CETCESP, são 50 cidades da região metropolitana, né? Por ser um sindicato aí com 86 anos, ser um dos mais antigos de sua fundação, e por ser São Paulo aqui, onde praticamente tudo acontece, né, em todos os sentidos, em qualquer setor, a partir daí que da fundação do CETCESP, que posteriormente né, veio a ser fundada a federação, um pouco antes, né, veio a NTC, Associação Nacional. Então, desde aquela época, já tinha uma referência nacional. Porque tudo que acontece em São Paulo, em todos os sentidos, acabam replicando pelo Brasil, né? E por ser um sindicato grande na dimensão, grande na sua representatividade de associados, e a maioria das empresas de transporte, ela ou tem matriz aqui ou tem uma filial em São Paulo, né? Dificilmente você vai ter uma empresa que ela vai ter matriz, não vai ter nem matriz ou nem filial em São Paulo, né? Dificilmente você vai ter alguma situação desse tipo. Na maioria das empresas, ela tem alguma ligação muito forte com a cidade de São Paulo. Então, acho que é daí que se deriva toda essa responsabilidade e toda essa difusão aí de assuntos que são tratados aqui, expande pelo resto do país. Em termos de números, assim, o que representa, né? São 50 municípios da região, número de associados, uma dimensão do tamanho da frota, de funcionários que o CETCESP precisa ter para poder fazer a quantidade de atividades que ele faz. O que em termos de números, isso representa? Por alto, nós representamos 21 mil empresas, né, na cidade de São Paulo e região metropolitana, né, a nossa base territorial. E isso
numa cadeia de empregabilidade, e nós estamos falando aí de empregos diretos, aproximadamente 200 mil empregos diretos, né, nessas 21 mil empresas. E movimenta uma frota em torno de 1.600.000 veículos. Essas Certo. são... Quantos veículos? 1.600.000, aproximadamente. Quase mais ou menos 50% da frota, mais ou menos, né? Um pouco mais, né? Agora, sim, a gente acompanha, né, a atividade, né, há muitos anos, né, do sindicato. Isso não é só do setor de transporte, vários setores, né, e é uma característica do Brasil de estar brigando, às vezes, pelos mesmos problemas, tipo qualidade do asfalto, segurança contra roubo de carga, a questão da carga tributária, a questão dos locais de carga e descarga, etc. O que avançou nesses últimos anos que você já acompanha e o que ainda tem que continuar brigando? Alguma Olha, coisa avançou? Eu acho, por exemplo, que o roubo de carga é uma bandeira constante, né? Ela é uma bandeira eterna, né? Você eternamente brigando aí contra o roubo de carga, né? Você tem picos e tem alguns momentos que eles são menos relevantes, mas continua da mesma forma atacando. E você tem também, por exemplo, uma bandeira que você briga quando sai uma lei, igual do VUC, né, que o CETESP brigou muito aí para se ter o aumento do VUC e conseguiu tecnicamente provar para a prefeitura, tanto que foi aprovado o aumento do VUC de 6,30 para 7,20, que seria mais viável. Você tem processo de desburocratização, que a gente trabalha muito forte nesse processo há anos, a gente vem brigando para que seja menos burocrático o processo de muito papel ainda, né? Emissão de documento fiscal para transporte de carga, né? Hoje a gente já tem tudo eletrônico, né? Tudo eletrônico. Barreiras fiscais, né? Apesar de ser uma coisa nacional, mas tem que ter alguma entidade brigando. Aí, conjunto com outros sindicatos, com a federação, com a NTC, a CNT, a gente vai formando aquele bloco para resolver o assunto, que são os mesmos, né? O problema das barreiras fiscais é o mesmo aqui no Rio, Espírito Santo, Minas, Bahia, Rio Grande do Sul, quer dizer, do Oiapoque ao Chuí, os problemas são os mesmos. Então, todas as bases vão trabalhando para que se consiga melhorar, né? Mas a desburocratização, diminuição da carga tributária, redução do roubo de carga, essas são bandeiras nossas permanentes. Certo. Voltando um pouco à questão das restrições de caminhões, as legislações municipais, eu lembro que tinha uma briga que era que todos os municípios de São Paulo, da região metropolitana, tivessem a legislação igual, para não ter essa dificuldade de circulação entre os municípios, porque muitas vezes você está em São Paulo e Osasco, você nem percebe que você mudou de cidade, né? Isso evoluiu? Evoluiu um pouco, né? Não chegou ainda no ideal, a gente ainda está fazendo um trabalho, inclusive isso agora vai ser pauta do Comitê Gestor de Mobilidade Urbana do Estado, né? Que seja as cidades interdependentes, né? Que tenham uma regra única, certo? Mas, assim, você pega dos municípios que fazem parte da grande região metropolitana, com relação ao tamanho do VUC, 3 ou 4 aderiram o mesmo tamanho, o restante ainda não. Aí você tem janelas de horários, né? De rodízio, janelas de rodízio de horário. Ou seja, Guarulhos é um, São Paulo é outro e Barueri é outro. E o mesmo carro, no percurso de 1 hora, ele passa nas 3 cidades, né? Ele faz uma entrega em Guarulhos, faz uma em São Paulo, uma em Barueri.
Então, quer dizer, ele perde produtividade quando ele tem que obedecer esses horários distintos, né? Então, avançou muito pouco. Agora nós estamos num trabalho muito forte no comitê gestor da mobilidade urbana, com uma promessa, inclusive, de que se cria aí uma unidade, né? Um gestor da região metropolitana, para que esses assuntos venham, não passe só exclusivamente ao interesse de cada prefeito e cada gestão de prefeitura. Como tem no transporte de passageiros, né? Sim. E outro problema que realmente também estava se lutando bastante, a questão dos locais de carga e descarga, né? A questão também da entrega noturna, e inclusive em ambientes privados, né? Como shopping center, demora em descarga em supermercados, e algumas regiões que encarece o custo da transportadora, né? Porque o Sim. caminhão parado e o funcionário parado é custo, né? Nós criamos, chama IER, né? Índice de Efetividade de Recebimento da mercadoria, né? Que é o índice de eficiência, e nós tivemos em 2020 a demora média de descarga era 2 horas e 20 minutos, né? Já no ano passado, esse tempo aumentou. A demora passou para 3 horas e 12 minutos. Então, isso é uma coisa que a gente vem com muita frequência batendo no sentido de ajudar, porque também um custo para o recebedor também, né? Esse caminhão parado, esse tempo, se não tiver uma sincronia maior, né? Porque ele tem a janela de recebimento, mas nunca ela é cumprida, né? Nunca ela atinge a sua agendamento, nunca atinge efetivamente o seu agendamento. Então, a gente tem ligado. E isso interfere um pouco também justamente na falta de local apropriado para carga e descarga, né? Seja no comércio de rua, né? Que são pouquíssimas vagas de carga e descarga para caminhão, e muitas vezes elas estão ocupadas lá por outros veículos que não são de operação de carga e descarga, e não é responsabilidade do recebedor aonde vai parar o caminhão. Ele quer a carga dela. Chega ao ponto que você tem alguns locais, shoppings inclusive, que o entregador tem que andar 2, 3 quadras para poder fazer uma entrega, porque não tem nem como parar próximo. Então, isso é uma coisa que o poder público, no ato da concessão de um alvará de funcionamento, de um projeto, né, de liberação de um projeto, tem que prever isso, tem que ser previsto antes, né? Olha, vai funcionar aqui um hipermercado? Tá bom, cadê a área de carga e descarga? Qual a movimentação de pessoas? Qual o seu volume médio mensal movimentado? Porque esse volume movimentado vendido, ele tem que circular, né? Ele tem que entrar e sair. Então, tem que ter uma área de carga e descarga. Teve um prefeito, né, sem citar nome de prefeito ou partido, para não entrar em assunto de política, que falou uma coisa que, na época, eu achei até interessante, que é a visão de que o transporte de carga ele é transporte coletivo. Se você vai abastecer uma farmácia, um hospital, um supermercado, você está atendendo a coletividade. Porém, as secretarias de transporte dos municípios, elas são muito voltadas para o transporte passageiro, o que não está errado. O que estava errado é não ter também uma dedicação para o transporte de carga. Houve alguma evolução das prefeituras nesse sentido, das secretarias de transporte em geral? Olha, na verdade, se você pegar, por exemplo, a Secretaria de Transporte de São Paulo, onde o abastecimento urbano é mais crítico, né, da cidade de São Paulo, até pela demanda, pela concentração, não houve muita evolução, não, né? Eu acho até pelo contrário, eu acho que houve uma certa estagnação, né? Esses cargos de secretaria de transporte, seja de passageiro coletivo ou de carga,
eles não deveriam ser um cargo político, eles deveriam ser um cargo técnico, né? Deveriam ser um cargo técnico de carreira, pode ser concursado ou não, contratado da prefeitura, mas que fosse um cargo de carreira, né? Alguém com especialização em engenharia de trânsito, de abastecimento, de logística. Porque se você pega um cargo político, às vezes a pessoa não fica 1 ano, 2 anos no cargo, vem um outro até se inteirar. Então, que isso tivesse uma continuidade, para que houvesse uma melhora, tivesse uma continuidade dessas pessoas técnicas cuidando disso, né? Deixa a parte política para outras definições. Então, realmente, não houve uma evolução, não. Isso é extremamente importante. Por quê? A carga, ela é coletiva, né? É de interesse coletivo, né? Sim, total. Agora, pegando a questão dos últimos anos para cá, né, tecnologia, e-commerce e a própria gestão das transportadoras de frota, caminhões mais modernos, etc., surgiram novas bandeiras para o CETCESP, nesse sentido, né, de novos assuntos para poder evoluir, para poder cuidar? Olha, tirando aquelas bandeiras que eu falei que são remidas, né, elas permanecem e não podem descuidar de forma nenhuma, a toda gestão a gente foca em alguma coisa para poder nortear as transportadoras no seu desenvolvimento, que não seja exclusivamente a parte externa, né? Do lado de fora do muro. Então, a gente procura todo ano, toda gestão, trabalhar com um lema, né? Com um direcionamento para o transportador. Esse ano, nós escolhemos como direcionando o caminho do transportador, né? Então, é uma gestão que nós vamos ter uma bandeira muito forte de foco de desenvolvimento do transportador, seja ele na sua gestão, seja ele na sua economia, seja ele no auxílio da sua parte tributária, sempre focada no pequeno e médio transportador. Essa é a nossa bandeira, para focar para o pequeno e médio transportador, trazer as mesmas condições, os mesmos direcionamentos que as grandes empresas têm. Certo? As grandes empresas são extremamente importantes dentro do setor, como âncoras, como referência, mas todas têm a sua estrutura própria de gestão, de treinamento, certo? Então, a gente precisa levar ao pequeno e médio transportador essa mesma estrutura, esse mesmo conhecimento, esse mesmo desenvolvimento. Porque quanto mais evoluir o setor, mais o setor cresce, mais ele terá valorização, né? E uma bandeira que a gente vai batendo muito forte agora é a questão da retomada das margens das empresas, né? Ou seja, readequação das tarifas. Certo? A gente via num momento assim, de uma certa estabilidade, a inflação caindo, e se a gente pegar aí os últimos 6 meses para cá, certo? A gente entrou numa seara aí de maluquice, né? Ninguém sabe mais nada, os preços todos aumentando, a inflação galopante, o óleo diesel, certo? E você vai até o mercado, né? Qualquer que seja ele, você percebe isso. Todo mundo fala, o remédio aumentou porque o diesel aumentou, a batata aumentou porque o diesel aumentou, o vestuário aumentou porque o diesel aumentou, a higiene aumentou porque o diesel aumentou. A única coisa que não aumentou porque o diesel aumentou foi o transporte. Exatamente. E como é que o produto aumentou se o transporte não aumentou, né? Entendeu? Aí fica aquela conta que não fecha aí, né? Não fecha. Outro dia eu estava falando assim, o transporte agora precisa readequar suas tarifas, porque numa situação normal de volume, vai faltar transporte, porque tem muita gente deixando a operação porque não está conseguindo se manter. Pois então, você... mas aí não vai gerar inflação? Eu falei, não, a inflação já gerou. Ela já gerou. Tem que repassar, todo mundo aumentou por conta do transporte.
Tudo aumentou por causa do transporte. Agora, o transporte para adequar suas tarifas já estão computadas, né? E isso é. Fora isso, a gente está com um trabalho forte aí de capacitação operacional mesmo, formação, desenvolvimento de funcionários, de colaboradores, para que se possa entrar, né? Todo mundo com uma grande percepção, porque quanto mais você fortalece as pequenas e médias empresas, você torna o setor todo fortalecido e grande. E uma outra bandeira nossa aqui é a inserção da mulher no setor de transporte. Nós estamos desenvolvendo, nós criamos aqui um movimento que chama Vez e Voz. Vez e Voz, eu conheço. Já fizemos um evento aqui maravilhoso no mês passado, no final do mês, no mês da mulher, um evento muito bom, com bastante aceitação. Um evento que eu vi começou às 15h30, às 19h30, estava encerrando, o auditório estava lotado. Tivemos um coquetel depois, continuou. Ou seja, a inserção da mulher no transporte de carga. Está muito grande, está crescendo. Né? De motorista a presidente, né? A gente está trabalhando forte nisso. É verdade. E nessa carona, né, é o apoio à diversidade total, a gente mostrar que diversidade de gênero, raça, idade, cultura, que se chega a uma estratégia diferente e consegue somar para fazer um setor cada vez mais forte. Bem bacana. Para a gente concluir, Adriano, depois se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Como é que você imagina o setor no final da sua gestão? Né? E é tradicional, né? Às vezes vem mais uma gestão, né? Mas vamos considerar essa primeira, assim. Como é que você imagina que vai estar o setor? Eu sei que é difícil ter bola de cristal. É muito difícil, porque o transporte, na verdade, ele é um setor de serviço, né? Ele não é um setor de produção. Mas eu imagino, sim, e torço para isso, nós estamos trabalhando para isso, que a gente termine aqui nos próximos 3 anos um setor mais equilibrado, mais capacitado, mais desenvolvido e mais forte. Um setor mais forte, que a economia melhore, para isso a gente precisa de uma estabilidade da economia, uma coisa mais equilibrada. Lógico, né? A gente teve 2 anos aí de pandemia, aí quando a gente está saindo da pandemia, veio a guerra na Ucrânia, aí, que veio também só atrapalhar, né? Complicou tudo aí, para você ver. Esse ano você não compra mais um caminhão novo, né? Nós não estamos em setembro, nós estamos terminando março, né? A produção está difícil, falta de componentes. Falta de componentes e tudo. Mas eu vejo, sim, no setor. Eu sou um otimista com o setor, sou corre na veia, não consigo imaginar outra coisa que não seja o transporte para poder alavancar o país, né? É só ele que consegue dar o desenvolvimento que esse Brasil precisa. Nós somos extremamente produtivos, o país é um país que propicia, todos os fundamentos da economia são sólidos, né, e fortes. O que a gente precisa é ter uma estabilidade, uma segurança jurídica, e é isso que eu espero que o setor acompanhe nessa camada aí de mudanças que nós vamos ter. Nós temos um ano de eleição aí, que precisa, todo mundo tem que ter uma boa responsabilidade na hora de votar, cobrar os seus parlamentares, para que a gente crie essa segurança jurídica e estabilidade, para que todos os setores cresçam, e com certeza o setor de transporte cresce junto. Muito bom, muito obrigado, Adriano. Espero aí agora também, né, com o fim da pandemia, a gente poder estar frequentando mais aí o Palácio dos Transportes e a sede, como é um lugar onde a gente vai, tem boas fontes de informação e bons contatos e relacionamentos. Muito obrigado. Tá ótimo, eu que agradeço, e aproveito aqui no encerramento para te parabenizar, né? Hoje é dia do
jornalista, né? Verdade, é. Ah, parabéns. E esse ano eu vou estar fazendo 36 anos de jornalismo, mas é porque eu comecei com 16, 17 anos. Tá vendo? Parabéns, hein? E Muito obrigado. Às vezes no dia, efetivamente, no dia nosso, a gente fica tão atarefado que nem lembra de comemorar. Eu nem lembro, né? Eu lembrei porque o pessoal começa a mandar mensagem, né? Mas é verdade mesmo. Mas muito obrigado e até breve. Até breve, Marcos. Muito obrigado. Tchau.